Meus irmãos, hoje nós estamos muito alegres porque o nosso Conectados hoje vai ser invadido por elas. Hoje é elas que vão ministrar ao nosso coração. Seremos abençoados e sabemos que será bênção, porque quem prega aqui nessa igreja é o Espírito Santo, amém, irmãos? Ele nos usa como canal de bênção. Então abra o seu coração para Deus falar contigo. Abra seu coração para Deus ministrar ao seu coração uma palavra de transformação, crescimento e de intimidade com o Senhor. Quem quer ouvir Deus falar aí? Amém? Deus vai falar conosco, amém? Irmã Marluce. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Domingo, quando o pastor me informou, que eu falei que eu não queria, mas ele não tem jeito não. Meu coração disparou e está disparado até agora. E nessa noite a gente vai falar sobre as mulheres. Mulheres que marcaram história, mulheres que representam a graça do Senhor. E eu quero que vocês abram em Gênesis, capítulo 38, e eu vou falar sobre Tamar. Não é a Tamar, filha de Davi, né? É outra Tamar. Tanto é que eu já tinha ouvido essa história, mas dessa forma, assim, da maneira que o pastor pediu que a gente falasse, eu estudei bastante até hoje, né? E eu pedi ao Senhor que me desse assim, uma revelação da palavra, porque eu não estava conseguindo tirar aquilo que o Senhor precisava que fosse tirado. Eu estava interpretando assim, eu só conseguia ver o erro que Tamar cometeu. E ela é uma pessoa improvável, a qual o Senhor escolheu para poder fazer parte da genealogia de Jesus, assim como nós somos improváveis. Aí você se identifica com essa história. Eu quero ler somente alguns versículos aqui. Eu vou ler no comecinho aqui. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E aqui no versículo 26, está escrito assim: Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. Então a gente vai falar um pouco dessa história. E eu quero que você medita aí, sabe? Deixa o Senhor falar no seu coração, porque a palavra, ela fala com cada um de uma forma. Primeiro, quando Judá desce, né, para a cidade de Adulão. Quando Judá ele sai da casa dos seus parentes, né, que ele era filho de Jacó. Na verdade, esse capítulo 38, ele é uma pausa na história de José. Assim que eles vendem José, que os irmãos de José vendem ele, para a história para poder falar de Judá. Para quê? Para que a graça de Deus fosse manifesta na vida de Judá, porque Judá também carregava uma promessa. E eu estudando um pouco, eu fui assim entender por que Judá sai da casa dos parentes dele e vai para outra cidade que não era uma cidade onde Deus agradava, era do povo cananeu. Então, não era o povo que temia a Deus. Quando eles vendem o irmão dele, eu penso assim que ele se sentia tão mal, porque quando Jacó perde o filho, que eles falaram que José tinha morrido, Jacó se sente tão mal que ele praticamente morre. Ele fala que para ele a vida já tinha terminado. E eu acredito que Judá não aguentava ver aquela situação da qual ele criou, vendo o pai morrendo, vendo o pai com uma depressão.
e a culpa martelando a cabeça dele. Então ele foge para uma outra terra, a qual ele deixa os princípios do Senhor. E quando chega nessa terra, ele vai para uma casa de um homem chamado Ira. E lá ele encontra uma mulher. Ele encontra uma mulher por nome de... Na verdade, não fala o nome dela. Algumas histórias falam que ela chama Betsua. Mas fala que ela era... Deixa eu ver a história. Que ela era uma mulher cananeia. Então ele se casa com essa mulher cananeia. E eles têm 3 filhos. O primeiro chama o segundo chama Onã e o terceiro mais novo se chama Selá. E Judá pega uma mulher por nome Tamar, que é a protagonista da nossa história, e dá em casamento a que é o primeiro filho dele mais velho. Porém, ele era mau, perverso perante os olhos do Senhor. Então, ela era casada com um homem muito mau, muito perverso. E ela não teve filho com eles. Porque realmente o Senhor não permitiu. Porque ele não era agradável aos olhos do Senhor. E, na verdade, esses filhos, eles eram criados de uma forma diferente. Eles não cumpriam os princípios do Senhor. E quando o Senhor vê essa maldade de Deus vai e mata. A Bíblia fala que Deus mata E na lei, na tradição deles, a lei do levirato, quando o marido da esposa morria, ela era dada ao irmão, para que o irmão pudesse coabitar com ela, gerar filho, e esse filho, ele ia ser como se fosse do primeiro. Ele não ia ser daquele que tinha coabitado com ela. Então, ela passa a ser esposa de Onã. Só que Onã, ele ainda era pior do que porque Onã, ele coabitava com ela, praticamente ele abusava dela, ele tinha prazer com ela, mas na hora de fecundar ela, a Bíblia fala que ele derramava o sêmen na terra. Ele não tinha intenção nenhuma de gerar filho nela, porque ele pensava assim, eu vou gerar filho nessa mulher, esse filho nem vai ser meu, ele vai ser do meu irmão que já morreu. Não, eu não vou. Então, a Bíblia fala que o Senhor também o matou, porque ele não agradava aos olhos do Senhor também. E Tamar ficou viúva novamente. E Judá, vendo ela viúva, perdeu 2 filhos. Ele pensou, eu não vou dar essa mulher para o meu único filho, porque meus 2 filhos morreram. Essa mulher deve ter alguma maldição, eu não quero perder meu filho. Vou ficar sem filho. E ele vai e fala com Tamar o seguinte... Ele fala com ela assim, olha, volta para a casa dos seus parentes. Quando o meu filho, sei lá, tiver maior, porque ele era muito novo, eu vou te entregar como esposo, né? Para você ter filho com ele. Só que Judá não tinha intenção nenhuma de dar Selá para ela. A Bíblia fala que ele não tinha intenção. E Tamar, ela sofria muito. Porque naquela época, a mulher ter filho era uma honra para a mulher. Era um sonho. Assim como era o sonho de Ana, né, de Raquel. E ela também era. O sonho dela era esse. Então, imagina Tamar sendo dada como uma mulher estéril. Porque até aí ninguém sabia que Onã derramava o sêmen ao chão. Ninguém sabia que era um homem perverso. Tamar, ela era dada como uma pessoa que ninguém dava nada para ela, uma pessoa improvável, uma pessoa que gerava maldição. Casar com essa mulher, os homens vão morrer. Então ela sofria muita rejeição, ela sofria muita humilhação por causa disso. E só que tem uma coisa assim, Tamar, ela não desistia de gerar filhos da família de Judá, porque ela sabia a promessa que ela carregava, ela sabia a promessa que Judá carregava. Judá, por ser filho de Jacó, eles tinham a promessa desde a época de Abraão, Isaac e Jacó. Então ela conhecia
Essas promessas, elas passavam de geração para geração. E ela pensava o quê? Eu quero herdar essas promessas. Eu quero que meus filhos herdam essas promessas. E eu quero gerar filho. Eu quero que meus filhos façam parte dessas promessas que o Senhor tem. E Judá, ele não tinha essa intenção. Então, Judá fica viúvo. A esposa de Judá também morre. E pela lei, se Judá fosse mesmo um homem honesto, ele mesmo poderia coabitar com Tamar. Mas ele já tinha perdido os princípios de Deus. Ele já não era mais uma pessoa de palavra, de caráter. Ele tinha se perdido. E quando Judá fica viúvo, ele estava em luto. Havia naqueles dias o tempo de tosquiar as ovelhas. Então ele vai a Tima com seu amigo Ira para poder tosquiar as ovelhas, porque tosquiar as ovelhas era sinal de riqueza, era um dia importante para eles. E Tamar fica sabendo que ele vai para Tima. Então ela tira as suas roupas de viúva e se cobre com um véu. E ela se disfarça. A Bíblia fala dessa maneira, que Tamar se disfarça. Ela coloca um véu, se disfarça e vai até Tima e senta à beira do caminho. Quando Tamar passa por esse lugar, ele vê ela, uma mulher coberta de véu. Ele não sabe que é a nora dele. E ele imagina que ela é uma prostituta. A Bíblia não fala que ela era uma prostituta. Ele a viu como uma prostituta. Por quê? Porque, na verdade, ele foi atraído por aquilo que estava dentro dele. Pela imoralidade que estava dentro dele. Então, quando ele vê ela, ele chega e fala, olha, eu quero te possuir. E ela fala o seguinte, ela fala assim, porque ele já tinha enganado ela. Ela estava esperando pelo marido que ele tinha prometido, que era Selá. Já tinha passado anos. Selá já tinha virado homem. E ele ainda não tinha cumprido a promessa. Então ela queria reivindicar os direitos dela, porque era lei, era o direito dela. Assim como hoje nós temos nossas leis, se a gente cumprir nossas leis, a gente pode reivindicar nossos direitos. Só que ela não tinha ninguém por ela, era a palavra de Judá. Então ela fala assim, quando ele fala, eu quero te possuir. Aí ela pega e fala assim, o que você me dá? Aí ele fala, eu vou te dar um cabrito. Eu mando te entregar um cabrito. Ela fala assim, mas o que você me dá como penhor, como garantia? Ele pergunta para ela o que ela quer. Aí ela fala o seguinte, eu quero o seu selo, seu cordão e seu cajado. Quando ela pede o selo era como se fosse um anel que ele carregava num cordão, e aquilo era como uma assinatura que ele carimbava. A assinatura dele em todo documento era a palavra dele. E quando fala de cajado, significa a autoridade dele. E até o cajado tinha também gravado o nome dele ali. E ele entrega com maior facilidade. É a mesma coisa de um homem se juntar a uma prostituta e ele entregar para ela a identidade dele, o CPF. Ele entrega para ela a identidade dele. Ele entrega para ela quem ele é. Só que ela era esperta. Ela não pediu isso à toa. Porque ela ia confiar no homem que ia dar um cabrito para ela, sendo que ele não tinha prometido o que ele tinha feito, o que ele tinha falado para ela. Então, ela se deita com ele, fica grávida e vai embora. Ela tira aquele véu, coloca a sua roupa de novo de viúva e vai embora. E ele depois manda o amigo dele ir lá pegar as coisas dele de novo e entregar o cabrito para ela. Só que quando ele chega lá, ele não encontra nenhuma prostituta. E ele pergunta para as pessoas, cadê aquela prostituta que fica aqui? As pessoas falavam, não tem nenhuma prostituta aqui. Aí ele fala, não, e procura para todo lado. E todo mundo diz, não tem nenhuma prostituta aqui. E ele volta e fala com Judá, olha, eu não encontrei ninguém. As pessoas lá da redondeza falaram que não tem nenhuma prostituta lá. E ele fala assim, é melhor assim. Essa mulher não vai me amolar, deixa isso para lá. Ele achou que ia ficar por isso mesmo. Mas como a gente sabe,
Tudo que a gente faz, as ocultas, uma hora vem à tona, né? O Senhor é o Senhor da graça, e ele contemplava Tamar, porque ela queria as promessas que o Senhor tinha. Judá já tinha se esquecido disso, mas Tamar, ela queria. Ela não conhecia esse Deus, ela ouvia falar, mas ela queria também receber essas promessas através dos filhos que ela ia gerar. Depois de 3 meses, eles vão dizer a Judá: olha, Judá, a sua nora está grávida. E Judá faz o quê? Judá nem vai lá para saber, ele fala só: manda queimar. E essa questão de mandar queimar, lá em Levítico fala que quando a mulher era mandada queimar, provavelmente ela era filha de um sacerdote. Então Tamar também não era qualquer uma. E Judá também não era qualquer uma. E Tamar, quando ela vê que ela vai ser queimada e vai ser morta por causa disso, porque ela foi considerada como se ela fosse prostituta, porque ela era viúva, mas ela não podia se casar com ninguém. Ela ficava presa naquela família, esperando que alguém desse um filho a ela. Então, o que ela faz? Ela pega aqueles objetos, ela pega o DNA do filho dela e fala: olha, o pai do meu filho é o dono desses pertences. E quando chegam para Judá e fala: você é o pai, aqui, está a sua assinatura aqui, está a sua identidade aqui. Judá, então, ele reconhece, olha aqui, ele reconhece o erro dele, ele reconhece o pecado dele, e ele fala o quê? Ela é mais justa que eu, porque não cumpri a promessa que eu tinha feito a ela. Tamar gera gêmeos. E o primeiro filhinho que nasce, ele nem nasceu, ele coloca a mãozinha para fora. Quando ele coloca a mãozinha para fora, a parteira amarra um lacinho, amarra um cordão na mãozinha dele, um cordão vermelho. Ele puxa a mãozinha para dentro de novo. E o outro irmãozinho dele passa. Então, isso aí, ele aproveitou a brecha e saiu. E isso quer dizer o quê? Essa questão da brecha, muitas pessoas, todo mundo tem promessa, todo mundo. Quando colocou aquela fitinha na mãozinha dele, significava o quê? Ele era o primogênito, ele seria o herdeiro. Mas ele voltou com a mãozinha, ou seja, a gente tem promessas, mas nem todo mundo corre atrás. Então, o outro irmãozinho dele passa por aquele espaço. Ele lutou, ele fez que nem a mãe dele. Ele aproveitou a brecha e passou, e nasceu. E ele foi dado o nome de... Deixa eu ler aqui, gente. Esse Pérez, o primeiro que nasceu foi chamado Pérez. E o segundo, que estava com o lacinho, com o cordão vermelho, foi chamado Zerá. Esse Pérez, ele entrou para a genealogia de Jesus. Lá no livro de Mateus, está lá, o nome dele lá. Porque Deus, ele é fiel. Ele honrou o esforço que Tamar teve. E ele honrou também a promessa que ele já tinha feito a Judá. E eu achei muito interessante uma coisa que eu identifiquei aqui nessa história. Porque quando Judá, ele saiu daquela terra, da família dele, e foi para uma outra terra, de certa forma, fugir do que ele tinha feito, ele deixou para trás tudo que Deus tinha prometido para ele. Ele deixou para trás as promessas, ele deixou para trás os princípios, ele deixou para trás tudo que ele tinha aprendido através do seu pai. E quando ele entrega essa identidade para Tamar, eu vejo Deus usando Tamar com uma graça tão grande, fazendo Judá reconhecer da onde ele era. Quando Judá vê aquela identidade dele e vê o pecado que ele tinha cometido, ele lembra de quem ele era. E tempos depois, Judá volta da onde ele veio, ele volta para a família dele, ele volta para os irmãos dele. Tanto é que depois ele intercede pelo irmão dele, Benjamim, diante de José, porque na verdade ele queria fazer algo diferente do que ele já tinha feito com José. E essas promessas aqui, alguém pode ler em Gênesis 15 para saber quais eram essas promessas que Tamar lutava por elas. Gênesis 15, 13 ao 16.
ler aí para nós aí. Era isso aí, ó, que Tamar conhecia. Ela sabia disso. E ela lutava por isso. Era o sonho dela querer isso. E diante daquela sociedade, Tamar era considerada como ninguém. Ela era considerada como uma pessoa improvável para poder trazer essa promessa. E aqui fala assim, ó, que quando o menininho nasceu, Pérez nasceu, ele foi denominado como a genealogia de Jesus. E eu achei tão interessante que Tamar também foi usada para poder trazer Judá, a identidade a qual ele tinha perdido, que aqui no capítulo 49, quando Judá já está junto com a sua família de novo, gente, olha o que Deus, através de Jacó, promete. Quando Jacó, pai de Judá, já está prestes a morrer, ele chama todos os filhos dele. Os 3 primeiros, a qual ele faz promessa, não recebem coisa boa. Pelo contrário, eles são lembrados daquelas coisas más que eles fizeram. Mas quando chega em Judá, olha o que ele fala. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Gente, presta atenção nesse versículo aqui, ó. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Essa palavra aqui, gente, esse versículo está falando de Jesus. Quando fala cetro, fala que Jesus é o cetro de justiça. Siló, a tradução de Siló é Messias, a quem tem todo o poder e domínio. Olha para vocês verem que através de uma pessoa improvável, uma pessoa que já não tinha mais, ela ia morrer viúva. Ela foi injustiçada. Ela tinha todo o direito, mas não deram a ela direito algum. E através dela, Jesus veio com a graça dele. E antes dele vir, isso aqui foi em Gênesis, Jesus já manifestava a graça dele. Para poder restaurar pessoas, restaurar identidades que foram perdidas. Restaurar a justiça própria. Porque Deus fez justiça por Tamar. Porque Tamar era uma mulher esquecida. Assim como algum de nós aqui. Às vezes o pecado nos fez a gente perder a nossa identidade. Nos fez perder as nossas promessas. A gente já não lembra mais do que o Senhor nos falou. Ou quando a gente lembra, a gente já não acredita mais. Porque nós voltamos atrás. Nós saímos da presença do Senhor. Quando fala que Judá saiu de perto de seus irmãos. Está falando de nós. Quando a gente sai de perto dos nossos irmãos, quando a gente sai do meio do nosso povo cristão, até quem sai do meio da própria casa, da sua família, sem a bênção do pai e da mãe, ele carrega com ele uma maldição. Mas quando ele volta atrás, o Senhor cumpre os princípios, cumpre os propósitos que ele tem. Isso é para a gente entender que Deus, ele manifesta a graça dele através de pessoas improváveis. E todos nós aqui somos pessoas improváveis. Talvez você olhe para vocês e pense assim, o que eu sou? Eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa rejeitada, eu sou uma pessoa sofrida, ninguém dá nada por mim.
pensa uma coisa, veja como Tamar também sofreu muito. E você é como Tamar nessa noite. Assim como o Senhor, ela lutou para poder adquirir uma promessa. Nós também temos que fazer esforço. Nós também temos que buscar por isso. Que nada vem de graça. Tudo exige esforço da nossa parte. E essa palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos. E eu quero que vocês meditem aí, tá? Depois, se vocês quiserem na casa de vocês, vocês dão uma lida aí de novo. Para vocês compreender, né, essa história, assim como o Senhor me deu esse discernimento assim, de ver que Tamar, mesmo ela sendo uma viúva, né, passando por tanta coisa, ela também foi uma pessoa que foi capaz de restaurar uma identidade que já estava perdida. Né, e através dela, do esforço dela, da persistência dela, vinha o Messias. Porque lá em Gênesis, lá está escrito lá, né, Tamar e Judá, deles vieram Pérez. E aí vai falando, né, Pérez e fulana, girou ciclano e tal. E assim somos nós também. Nós temos a promessa dentro de nós, né, e que Jesus possa ser manifestado através das nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. De pé, irmãos. Guarde essa palavra no seu coração e entenda o como Deus é poderoso e capaz de restaurar identidades. Amém, irmã Cléo? Aplauda o Senhor. Boa noite, igreja. Amém. Os irmãos estão felizes aí com o Senhor? Irmãos, aqui é um desafio, né? Para todos nós. E a palavra do Senhor, a gente prefere ficar ali quietinha, né? Só ouvindo. Quando a gente chega aqui, dá aquele peso, né? Mas é um desafio. Precisamos desafiar nosso medo, né? E aqui estamos. Quando ele falou para a gente que ia nos dar essa oportunidade, ninguém quer, mas, Senhor, eis-me aqui, né? Vamos falar assim. Eu também vou falar de uma mulher. Eu até briguei com as meninas, às vezes, a pessoa falar assim, não, o que essas mulheres vão falar? Será que é dos maridos? Mas não, nós vamos falar das mulheres. Eu vou falar de uma mulher chamada Raabe. Eu vi aqui a Marluz falando, então assim, a graça de Deus, né, veio sobre essas mulheres. E é tão interessante que essas mulheres estão falando do Velho Testamento, né? E a graça veio para elas. Olha como que Deus faz, né? Então aqui a nossa história sobre Raabe, nós também vamos aprender com elas, né? Porque também foi uma mulher das mais indignas, vamos dizer assim, né? Das improváveis, como a Marluz falou aqui. Mas, através dessa história, ao discorrer essa história aqui, vocês vão ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, né? A providência de Deus vindo sobre essas mulheres. E eu acredito que nós vamos aprender muito. E o que mais é interessante aqui é que nessa história da Raabe, ela também está lá no Novo Testamento, onde que foi citada Raabe, né? Nós estamos falando aqui, a história dela, na verdade, fala lá em Josué, capítulo 2, né? Não vamos estar lendo, mas também lá no Novo Testamento fala. E eu quero assim focar um pouquinho mais na fé dessa mulher. Por isso que eu vou ler um pouquinho aqui a respeito aqui em Novo Testamento, que fala assim, lá em Hebreus 11, 31, que fala sobre ela. Olha que a Bíblia fala. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinha desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Olha onde ela está citada. Então, nesse versículo aqui, está falando sobre a fé, né? A fé de Raabe. Mas lá também Tiago, vamos ver, Tiago 2:25, fala também sobre esta mulher. Lá fala,
Tiago 2:25. Olha o que ele fala. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Olha aqui Raabe no Novo Testamento sendo citada, né? É bem interessante. Então Raabe, ela era uma cananeia, né? Ela não a conhecia o povo israelita. Os irmãos, desculpa, pode sentar, tá? Eu não percebi que os irmãos estão em pé. Então, aqui em Tiago 2:25, vocês, né, como eu li, vocês viram que aqui entra a ação dessa mulher, né? Levando esses homens, esses espiões, para a casa dela e ali colocando esses homens lá no terraço da casa dela. Olha, aqui começa a atitude dessa mulher. Ela entra em ação, porque ela não conhecia aquele povo, mas ela ouviu falar dele, do Deus desse povo. Ela ouviu falar dos milagres, dos sinais. Ela ouviu falar que Deus abriu o mar vermelho. Era tantas maravilhas que Deus fazia em favor do seu povo. Então, por isso, ela criou aquela fé, ela creu nessas palavras. Isso que eu achei mais interessante. Porque aquele povo também, aqui nós vamos falar, que ela morava em uma cidade chamada Jericó, né? E era uma cidade idólatra, uma cidade que praticava todos os pecados de imoralidade. E aquela cidade, ela estava decretada por Deus a ser destruída pelo grande pecado daquela cidade. Desculpa, eu estou confundindo aqui. Mas Raabe, ela também era uma prostituta, né? Ela era uma prostituta e, com certeza, ela estava no meio daquele povo. Mas há uma diferença entre Raabe e aquele povo ali de Jericó. Porque o povo de Jericó também ouviu falar de Deus, né? Das maravilhas. Só que eles continuavam com seus pecados, com suas maldades. Mas no dia do que veio o perigo, né? Aqui fala que pela justiça de Abraão, Deus entregou aquela cidade na mão para a nação de Israel. E quando aquele povo, então, quando aqueles espias entraram para espiar a terra, ela então ficou alerta. Ela falou: olha, essa é minha oportunidade. Né? Esse é o meu momento. O que ela fez? Como ela já conhecia, de ouvir falar, né, daquele povo, que aquele povo carregava neles um grande poder, né, que vinha da parte de Deus, que na guerra deles, eles venciam, porque Deus era com eles. Olha o que a Raabe, olha a inteligência, a sabedoria de Raabe. Ela falou: não, eu vou estar ao lado desse povo. Ela não importou com a nação dela, não importou com os princípios dela, daquela nação. Ela se entregou totalmente. Porque eu vejo que quando ela pegou aqueles espias, que colocou dentro da sua casa, levou para o seu terraço, para escondê-los, o que ela estava dizendo? Eu vou depositar toda a minha confiança, porque eu sei que é aqui que eu vou encontrar a minha salvação. Ela estava correndo perigo, a cidade toda correndo perigo. Mas ela foi sábia. Ela falou assim: não, eu vou criar uma aliança com esse povo. Porque aí então é a minha oportunidade. Porque eu sei que o Deus deles é poderoso. E eu sei que Ele vai fazer comigo o que esse Deus fez com o povo de Israel. Eu sabia da história. Eu não sabia como essa história chegava até eles. Mas eu acredito que pelo fato dela ser uma prostituta, a casa dela recebia muita gente, né? E não foi uma coincidência deles chegarem ali, aqueles espias naquela casa de Raabe. Não, foi tudo proposital, foi tudo algo que Deus já tinha, né? Programado para aquilo. Porque ele justamente, aqueles dois espiões, entrou na casa de Raabe, que era uma prostituta. E acredito também que seja mais fácil para eles entrarem, né?
Mas Raabe, então, coloca aqueles homens ali, né, no seu terraço, escondem eles ali. E ali em Josué, no capítulo 2, eu quero ler com os irmãos, aí aqui que entra. Olha o que ela faz. Quando ela leva os espias lá, ó, em Josué 2, versículo 6, aqui diz: porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que puserem em ordem sobre o telhado. E que puseram sobre o seu telhado. Olha aqui a decisão que ela toma. Ela pega esses homens, leva o seu telhado e esconde. E mais aqui no versículo 26, agora. Vamos ler agora quando ela faz aqui uma aliança com eles. Eu quero só frisar as referências para os irmãos entenderem que o que realmente, né, a Bíblia fala. Aqui em Josué capítulo 8 e o versículo... Josué 2 e capítulo 8, versículo 8, ele fala: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o fizeste 2 reis dos amorreus, a Sion e o Og, que estavam além do Jordão, os destruiu. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Olha o que ela ouvia, né? O que ela ouvia. Então, aqui ela foi diretamente lá e confessando para eles. Falou: olha, eu acredito. Revelando para eles que aquele povo realmente estava com medo dele. Então, ela sabia de toda a história. Ela conhecia o seu povo. Ela sabia que o povo estava apavorado, com medo dos israelitas, né? Porque ela sabia que se eles fossem, eles iam ganhar a guerra. Eles iam ganhar a vitória. Então ela logo foi para ela e falou: olha, eles estão apavorados com vocês, eles estão com medo de vocês. Foi um ponto positivo para os espiões, né? Falou: nossa, então nós... Não porque eles estavam com medo de ser derrotados, porque eles confiavam no Deus que estava com eles, né? Mas foi uma revelação que ele fez para ele. E logo então, aqui no versículo 12, do mesmo capítulo 2 de Josué, ela então aproveita a oportunidade, né? Esse momento para alcançar a graça. Aí ela diz: agora, pois, jura-me, eu peço pelo Senhor, pois que vos beneficia, que vós também fareis benefício à casa do meu pai, do meu pai, e dar-me um sinal certo, de que dareis a vida ao meu pai, à minha mãe, como também aos meus irmãos e à minha irmã, com tudo que também, de que livrarei a nossa vida da morte. Olha o que ela fala. Ela aqui então lembra da sua família. Então eu acredito que essa mulher, ela tinha essa profissão como prostituta, né? Mas eu acredito que aquilo ali era normal, era uma cidade muito imoral, era uma cidade que cometia vários pecados, incesto e tantos vários pecados, né, de imoralidade. Então eu acho que para ela aquilo ali era algo assim normal. Então eu vejo que essa mulher era de família também, porque ela lembrou da sua família. Ela: olha, quando vocês vier a destruir a cidade, você lembra de mim, né, da minha pai, da minha mãe, dos meus irmãos, de tudo que é deles. Salva-nos desse perigo, nos livra dessa morte, dessa destruição, né? Então achei interessante isso, porque ela lembrou da sua família. Então ela faz um pacto, um acordo com aqueles homens, né? Que se ela fosse bondosa, assim como ela está sendo bondosa com eles, guardando eles, livrando eles, para que na hora que ele viesse, né, eles também tivessem misericórdia por ela, né, em favor dela e da sua família, salvando ela.
E naquele acordo ali, eu achei interessante que ela ainda pede um sinal. Olha, me dá um sinal de que realmente estou segura, que você realmente vai nos livrar. E ele então pede para ela, olha, porque quando ela levou eles, ela subiu eles, né, por aquela corda, ele falou, olha, essa mesma corda que a Bíblia fala do cordão de escarlata, você põe esse cordão, né, como um sinal de que a sua casa, quando vier, né, a destruir a cidade, a sua casa está protegida. Era um sinal de proteção daquela casa, né? E ela então ficou atenta com aquilo. Ela foi, né, e falou, não, tudo bem, estamos de acordo. Aí os homens falaram, olha, mas não fala para eles do nosso acordo, entre nós aqui. Nem ela poderia falar o que ela tinha revelado para aqueles homens, porque eu achei interessante que ela, aqui, eu não vou ler muito, porque eu acho que o tempo não vai dar. A gente tem muitas coisas aqui para falar, mas vamos só dar uma pincelada aqui. E eu achei interessante quando ela fala para eles assim, deixa eu ver se aqui mais na frente fala. Agora, pois, jurei-me, vos peço pelo Senhor, que... Aqui, ó. Ela fala assim, ó, olha a dica que ela dá para eles. Ela levou para o terraço, escondeu eles, fez um acordo com eles, fez uma aliança com eles, né? Aí, o que ela fala? Quando eles saem, né? Quando ela deixa eles ir para que os perseguidores não achem eles ali, ela falou assim, olha, agora vocês vão. Aqui ela fala, ó, olha aqui, ó. E disse-lhe, ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, e esconde-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Ela foi tão bondosa, ela conhecia tanto aquela região, que ela até sabia de tudo. Ela falou, olha, vai para aquele monte, e fica lá 3 dias, até que os perseguidores vão e volte, né, e não encontrem vocês. E assim eles fizeram, né? Então, eu vejo aqui a história dessa mulher, a fé dessa mulher. Como foi grande essa fé dessa mulher, né? Porque ela alcançou a graça, ela foi justificada pela fé. Porque uma vez que ela ouvia falar, ela deixou que aquela palavra entrasse no coração dela. Ela creu naquelas palavras. E muitas das vezes, nós como cristãos, vamos trazer um pouquinho aqui para nós. Nós como cristãos, às vezes nós vemos tantas coisas Deus fazendo diante dos nossos olhos, né? Milagres, Deus curando, Deus fazendo. E nós ouvimos a palavra, e a palavra está falando, né, com a gente e tal. E muitas vezes nós deixamos de ser despercebidos. Nós não submetemos a essa palavra. Nós não cremos nela a ponto de nós corrermos perigos, assim, né? E jogar a nossa fé, a nossa crença, né, no nosso Deus vivo, a crer nele assim de uma forma tão poderosa, de a gente confiar a ponto de falar assim, não, Senhor, eu creio, vou me jogar diante do Senhor. Aconteça o que acontecer, que venha o que vier, mas eu estou crendo que o Senhor nos livrará de tudo isso, que o Senhor vai nos dar, que o Senhor vai fazer. Às vezes nossa fé vacila. É ou não é, irmãos? Os irmãos também pensam assim? Às vezes na hora do perigo, aí que a gente tem que estar com a fé ativa, nós vacilamos, nós deixamos a nossa fé balancear. E essa mulher foi tão interessante que ela não conhecia. Ela não andava de perto com o povo de Israel. Ela não tinha promessa sobre ela, né? Como nós temos promessas, nós temos palavras que nos, né? Tem tempo para certo aí? Já? Então, então essa mulher, como ela era cananeia, a mulher pagã, a mulher que não tinha esperança nenhuma. Pensa, olha o que essa mulher alcançou, simplesmente acreditar na palavra. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, ele diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha o quanto é poderoso a gente crer na palavra, né, Marluce? É por isso que eu sempre falo, a palavra tem que estar ativa em nossa mente.
Porque nós esquecemos sim. Mas se todos os dias nós pegamos a palavra e colocamos elas em nós, praticamos essa palavra e crer nessa palavra, com certeza, o Senhor que falou, Ele vai cumprir. Vai acontecer tudo que está aqui. Amém? Vamos crer assim? Então essa mulher, a vida dela foi mal. Ela começou a vida dela mal. Pensa uma mulher numa história terrível ali, né? Prostituta, ali aquela vida de pecado. Mas o que eu percebi também na vida de Raabe é que com tudo isso, mas no final da sua vida, ela terminou bem. Olha o que ela alcançou de Deus. A salvação, a graça. E diz a Bíblia que somente a casa de Raabe, a sua família, foi salva da destruição. Então, quando ele fala assim, que... Aí os homens falaram para ela assim, olha, coloca todos eles dentro da sua casa. No pacto que ela fez, da aliança com eles, né? Ele falou assim para ela, os espias, falou, olha, coloca toda a sua família dentro da sua casa. Porque se estiver dentro da sua casa, eles não vão morrer. Nós responsabilizamos por isso. Mas se eles estiverem fora, nós não vamos responsabilizar por isso. Tragam eles para dentro da sua casa. Aí eu lembro, né, de quando Noé, quando Deus falou assim, da arca, né, coloca tudo dentro da arca, né, os animais e tal, mas esteja dentro da arca. Gente, aqui não dá para abordar isso, mas é tão interessante isso, quando você começar a estudar esses pontos, vocês vão ver que é tudo interligado. Deus falando sobre proteção, de guardar, dos sinais dele, para que as coisas sejam tão assim, identificando a proteção de Deus, o cuidar de Deus, a providência de Deus. É muito interessante, porque naquela época, né, não só Noé, mas outros que o Senhor tem guardado, né, através de sinais, aqueles sinais lá que o Senhor falava para colocar os sinais nos umbrais das portas, para que o anjo da morte passasse e ninguém destruísse. Então, eu achei interessante esse ponto, né? A proteção, como que Deus guarda o seu povo, como que Deus dá esse sinal guardando o povo dele. E quando Deus faz, quando Deus dá esse sinal, realmente Deus dá a proteção, né? Nós aqui não estamos atentos para isso. Então aqui diz que então eu vejo aqui na vida de Raabe, né, várias coisas. Eu vejo na vida dela que ela agiu com fé. Ela agiu com fé, com sabedoria, com coragem, e foi desafiador para ela. Mas ela virou a página da sua história, né? Então nós, como mulheres, como cristãos, como povo de Deus, nós precisamos enfrentar os desafios. Nós precisamos enfrentar com coragem, com força, com fé, acreditando, não vacilando, não desacreditando. Será que vai acontecer? Não, Deus vai fazer. Se Ele falou, vai acontecer. Essa mulher foi tremenda, e foi através dessa fé foi que aí então ela conseguiu a graça e mudou a história da vida dessa mulher. Olha para onde que ela foi. Aí Mateus, só um pouquinho, Mateus no capítulo 1 e 5, ela entra para a genealogia de Jesus. Está lá essa mulher, eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas no capítulo 1 versículo 5 ela entra para a genealogia. Ela fala que ela casou com Salmão, né? E daí então veio Boaz, né? E aí vai, até o nascimento de Jesus. Eu posso ler rapidinho? É rapidinho aqui, ó. Mateus 1, lendo que a gente fala mais certinho, né? 1:5. Olha aqui. Salmão foi pai de Boaz. Ó, Raabe casou com Salmão. E Salmão foi pai de Boaz. E a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed. E mãe de Obed, e aí vai. Até chegar ao nascimento de Jesus. Então, olha onde que ela chegou. Na genealogia de Jesus. Assim como, né? Então, essas mulheres, gente, as histórias dessas mulheres é linda. E eu
fico admirada com essa história, porque vendo o grande amor de Deus, esse amor incondicional, um amor que Ele não olha para o que você é, o que você foi, quantos seus pecados, mas Ele olha pela sua fé. Ele quer ver se nós acreditamos nele. É a nossa fé que manda, que ganha, né, a vitória, e nós sabemos onde nós vamos chegar através dela. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Carol? Boa noite. Paz do Senhor. Só Deus sabe assim, como é para mim estar aqui essa noite. Mas vamos lá. Falando das mulheres que foram incluídas na descendência de Jesus, hoje eu quero falar de mais uma improvável. Quero falar de Batseba. Quero ler aqui em Mateus, peço que todos leiam comigo. É uma leitura rápida. Mateus 1, versículo 6. Acharam? Amém? Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão. Daqui foi mulher de Urias. Quero que leia aqui também, vocês podem me acompanhar. Hebreus 4. Versículo 16. Acharam? Amém? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Batseba não é citada diretamente na descendência de Jesus, mas a forma que ela é citada, ela nos gera uma certa curiosidade, né? Quem foi Batseba? O que vem à nossa mente quando a gente ouve esse nome? Davi, pecado, traição, adultério. É isso mesmo. Batseba traiu seu marido Urias com Davi e acabou ficando grávida. E para encobrir esse erro, outro erro terrível foi cometido, juntando assassinato ao pecado de adultério. Acho que todos já conhecem essa história, né? Então, se Batseba queria ou não trair seu marido, ainda se discute muito isso. Sim, por mais que muitos afirmem que ela quis ir com Davi, não há fatos concretos que mostrem que ela foi por livre e espontâneo desejo ou se ela estava apenas obedecendo à ordem do rei. Mas o foco aqui, o que eu quero falar, é o desenrolar da história dessa mulher.
a história de Batseba, a partir desse episódio, é uma história de dor e de muito sofrimento. Mas, acima de tudo, é uma história de esperança. É uma história da real graça e do incondicional amor de Deus. Batseba, ela vivia aparentemente uma vida tranquila. Apesar do seu marido estar na guerra. E até que um dia o rei mandou chamá-la e tudo muda. Ela comete um adultério. Ela foi chamada para se deitar com o rei e certamente pensou que se recusasse poderia ser morta. Mas depois daquele ato, depois de Batseba se deitar com Davi, ela era culpada de um pecado que deveria ser condenado na época com apedrejamento, que era costume, né? Imagina o que se passou na mente daquela mulher diante desses acontecimentos. Apesar de tudo ser bem escondido, Deus não permitiu que esse pecado ficasse oculto. Algum tempo depois, ela acabou ficando grávida. A Bíblia não conta, mas imagina o desespero que se abateu sobre essa mulher. Uma mulher que antes tinha uma vida tranquila, era amada, respeitada, mas agora Batseba era desprezada pela própria mãe e demais da família, se sentindo humilhada, envergonhada. Além de mal vista por todos com o estigma de mulher adúltera. O desfecho dessa história é o seu marido morto em meio à guerra, arquitetada pelo próprio rei. Então Urias morre e, passado o luto da morte do seu esposo, Batseba casa com Davi. E a criança que estava em seu ventre nasceu. E veio sobre ela mais uma consequência do pecado, que foi a morte desse filho. Essa mulher sofreu muito. Ela sofreu com a forma que foi tomada. Ela sofreu com a morte do marido. Ela sofreu com a morte do seu filho. E embora até já vivesse no palácio, ela não foi poupada da dor. Mas Batseba se arrependeu, assim como Davi. E Deus escutou o lamento daquela mulher. E Deus a honrou e deu-lhe mais um filho, que foi Salomão. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Deus enxerga a eternidade. Deus enxerga o fim das coisas bem antes delas acontecerem. E quando se tem arrependimento de verdade, Deus pode transformar o fator dessa derrota na porta para a vitória. Não importa qual seja a história, Deus pode transformar na porta de entrada para a vitória. Porque para cada erro, Deus tem um recomeço. Quando vamos a Ele em arrependimento. Muitos olham para Batseba e veem como aquela mulher imoral que participou de um adultério com Davi, que não deixa de ser verdade. Mas quando Deus trabalha em nossa vida, como foi na vida dela, Ele transforma pecado em recomeço. Batseba pecou, sim, mas ali não foi o fim da sua história. Não, Batseba, ela foi o canal a qual Deus usou para trazer ao mundo Salomão, aquele que seria o rei de Israel, o homem mais sábio já existente. Sobre Davi, havia uma promessa do Messias através da sua linhagem. Deus poderia escolher o ventre de Mical, Abigail ou outra esposa de Davi,
Mas não, Deus escolheu Batseba, escolheu aquela a quem a história era de desonra para honrar. Escolheu a vítima da lascívia, a mulher da qual a história era de pecado de adultério, a mãe que chorou a perda de um filho. E o mais bonito disso é que Batseba foi incluída na genealogia de Jesus, o nosso Salvador, ensinando-nos mais uma vez que o que é improvável aos nossos olhos não é provável para Deus, não é improvável para Deus. Para Ele não há caso perdido. Batseba não foi somente perdoada, mas ela também foi um instrumento usado nas mãos de Deus. Pela coragem de Batseba, ela foi a chave principal para levar Salomão ao reinado, quando ela intercedeu aos pés de Davi. Ela foi lá no seu leito relembrá-lo dessa promessa. Ela obteve a graça de contemplar seu filho Salomão no trono e ainda ganhou um trono adjacente ao lado de seu filho. A história que Batseba foi submetida a fez experimentar a graça e o perdão divino. Batseba é mencionada na genealogia de Jesus como mulher de Urias. Creio que não se trata de um preconceito contra ela, e sim de um reconhecimento de uma verdade bíblica, que é: o pecado traz consequência. Deus jamais tentou apagar o passado ou os seus erros, mas Deus deu a Batseba um recomeço, para que ela se tornasse testemunha viva da misericórdia de Deus. A Bíblia nunca esconde os fatos dolorosos, como foi com Tamar, Raabe e Batseba, mas ela sempre exalta a graça divina. Eu li uma frase que diz: o ser humano nasce quebrado, vive por meios de consertos constantes. A graça de Deus é a cola que conserta. Você pode ficar de pé? Você pode fechar os seus olhos. Comece a orar. Vamos buscar o conserto que Deus nos oferece. Vamos nos achegar ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia dEle. E que ao recebermos o perdão de Deus, devemos deixar a culpa e a vergonha de lado e vivermos uma nova história que Deus preparou para nós. Procure hoje, agora, nesse instante, renovar a aliança com Deus e buscar a graça dEle. A graça é maior do que os seus pecados. A graça de Deus é a misericórdia dEle para nossas vidas. Independente do seu erro, do seu passado, independente dos nossos fracassos passados, a graça de Deus nos socorre, a graça de Deus nos acolhe, a graça dEle nos alcança. Aleluia. Maravilhosa graça de Deus. Amém.